Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos dirigir aqui a Band Esportes, né, para ver o que eles estão falando aqui do Palmeiras, né, e desse jogo que vai ter agora contra a LDU. É um jogo extremamente importante, um jogo extremamente difícil, mas vai ser em casa, né, então sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Não se esqueça antes de deixar o like, de se inscrever e também de comentar quanto você acha que vai ser a partida, o que você achou também do vídeo. Palmeiras, hein? Aliás, tô bonito de verde, tô elegante, Massa. Sempre. Sempre. Muito bem. O Palmeiras encara a LDU nessa quinta-feira e o Sosa, que pode jogar, vamos ver, projetou esse duelo dificílimo para o Palmeiras. Vamos ouvi-lo. Temos o homem falando? Sí, la verdad que sí, sabemos que va a ser un partido muy importante para nosotros, que ahora lo vamos a jugar de local. Obviamente estamos muy confiados, estamos entrenando, estamos preparándonos para ese partido y nada, estamos muy confiados y obviamente el jueves lo vamos a dejar todo dentro de la cancha. Muito bem, tá aí. Vamos deixar tudo em campo. São muitas frases, né, ao longo dessa semana depois do 3-0. 90 minutos no Allianz é muito tempo. Vai ser uma noite mágica, disse o Abel. E agora vamos deixar tudo em campo. Não dá para ser diferente. É isso, os caras têm que entrar com a faca entre os dentes para esse jogo aí, né, Massa? É tudo frase de efeito, né? Porque na prática, o que a gente viu no jogo da ida é inaceitável, é inacreditável. Aliás, quanto mais o tempo passa, e mais eu vejo o jogo, mais eu vejo aquele primeiro tempo. Ontem eu fiz questão de assistir de novo, porque... O jogo? É, o primeiro tempo, né? O jogo? É, o primeiro tempo. Mas eu fiz questão de assistir de novo, porque quando você está vendo o jogo ao vivo, às vezes tem uma anotação que passa, você vai anotar alguma coisa, o Oliver late, não para de latir, você às vezes distrai um pouco. Então eu fui ver de novo, e quanto mais eu vejo, mais eu não acredito no que o Abel Ferreira fez e os jogadores fizeram e como o Palmeiras tratou uma semifinal de Libertadores. Então, dentro desse raciocínio, né, diante de tudo que o Palmeiras fez na Libertadores, que foi espetacular até este jogo, vai ficar muito no imponderável, no imaginário, na magia, vamos entregar tudo. O Palmeiras não vai jogar com o 15 de Ananindeua, né, que é um bom time, aliás. O Palmeiras vai jogar com a LDU, cara. A LDU que ficou em primeiro no grupo do Flamengo, a LDU que eliminou o Botafogo e São Paulo, a LDU que veio jogar aqui com vantagem, ganhou o jogo, né? Fez 1-0, foi isso, né? Foi 1-0. 1-0. Ganhou o jogo, então a LDU ganhou os dois jogos contra o São Paulo, um adversário que o Palmeiras teve dificuldade agora no Brasileiro para virar o jogo. Então, a gente percebe uma vulnerabilidade defensiva do time, né? O time tem tomado gol todo jogo, quase. A gente percebe um time que está muito bem, teve 2 jogos ruins, é fato. O contra o Cruzeiro, cara, eu não acho que foi um jogo horroroso, não foi, mas foi um jogo abaixo do que vinha sendo. Aí eu coloco muito pela questão física, daquilo que o Palmeiras passou na altitude, chegou sexta-feira, meio-dia em São Paulo. Isso, para mim, é condição. Eu não desprezo essa questão, né? Mesmo assim, conseguiu segurar o Cruzeiro, que é um time muito bom. E teve o jogo contra o Flamengo, que é o meu maior alento. Mas, mesmo tendo jogado bem contra o Flamengo, tomou 3 gols, né? Em falhas individuais. Então, o que vai ter que acontecer no Allianz Parque quinta-feira é um erro zero, que vem acontecendo. Vem acontecendo estratégias ruins da equipe nos primeiros jogos de mata-mata. O ano passado ficou muito claro contra Flamengo e Botafogo. Depois, o jogo no Allianz, que o Palmeiras contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que poderíamos dizer que era um matinha, né? Perdeu. Este ano para o Corinthians. Agora mudou, é um elenco diferente, novo, cheio de opções, inclusive defensivas, né? Para fazer o time melhor. E aí você observa o primeiro jogo contra o River, que foi uma estratégia bem feita, faz o resultado, segura o segundo tempo, jogo em casa passa, legal, e me parece que tem grande chance de acontecer o que vem acontecendo. O dedinho do Gustavo Gomes estava impedido, não saiu o terceiro gol. A bola que bateu na orelha do Piquerez e aí ele estava em posição de impedimento, sabe? Aquela pressão, aquele abafa.
vai ter que dar tudo certo, vai ter que ser um jogo com pelo menos 50 minutos de bola rolando, coisa que eu não acredito, não vai acontecer. O Thiago Nunes sabe que o árbitro é do jeito que é, ele não gosta de apitar, ele quer acabar o jogo logo, ele não quer bola rolando, tem sido assim na sua história como árbitro. Talvez ele faça diferente no Allianz Parque agora. Então, vai ficar muito nos primeiros minutos de jogo, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos. Se vocês repararem, o Palmeiras deu um gás no Cruzeiro nos primeiros 5 minutos, não saiu o gol. Agora, se sair o gol, é possível que realmente a coisa vire, o Allianz Parque vai virar um inferno, vai pressionar, vai vir junto com o time, e aí existe possibilidade. Os jogadores têm qualidade, o Flaco, o Roque não desaprenderam a jogar. Agora, o que me preocupa mais é se ele entrar com 2 zagueiros ou colocar o Veiga de 8. Cara, se acontecer isso na escalação, lembrem de mim, tá? Eu vou estar fechando os meus papéis lá e vou ir dormir. Dormir. Mas ele não vai fazer isso, vai? Não sei. Fazer acho difícil, né? Não. Do jeito que ele tem apego ao Veiga, o Veiga é um baita cara, um profissional espetacular, mas não tem condição, ele não rende mais. Não está rendendo, tem que fazer o que é melhor para o time, cara. Então ele pensou no Mundial, tirou o Veiga do time, ajustou com o Alan. Depois pôs o Veiga de novo contra o Ali. O Veiga entrou agora, a primeira bola dele deu um contra-ataque pro Cruzeiro, cara. Ele não está bem, velho. É ele que está aqui atrás? Não. Não é? Então, ali é um jogo para 3 zagueiros, é jogo para o Fux, é jogo para o Alan do lado direito, para o Felipe Anos, para a dupla Flaco e Roque. Esse é o jogo. Você está considerando que o Aníbal não joga? Estou considerando que o Aníbal não joga, ele teve um edema, cara. Não dá para o cara. Teve um edema lá no treino, véspera do jogo. Lá em Quito mesmo. Contra o... Pedro aqui fala que Veiga é o Bruno Henrique do Palmeiras. Estão muito no alvo mesmo, né? Guardando as proporções e o histórico, né? Já foram jogadores, foram xodós, né? Jogadores decisivos e estão mais ou menos no mesmo momento, curiosamente, né? Eu acho que aí talvez o Abel tenha mais opções ao Veiga do que o Felipe ao Bruno Henrique nas circunstâncias que o Pedro está machucado também, né? Nem se fale. Tem mesmo. O que o Mancini falou, eu acho que ele deu uma retrospectiva, acho que foi precisa a análise dele sobre o momento atual do Palmeiras pós 3-0. E o que mais me surpreendeu mesmo foi o fato da escalação com o Veiga ter sido já testada e reprovada contra o São Paulo. Naquele primeiro tempo, foi um primeiro tempo parecido. Se você pegar o primeiro tempo, São Paulo e Palmeiras, e LDU e Palmeiras, foi um primeiro tempo parecido. O Palmeiras nem jogou e nem defendeu, com o Veiga naquela posição. E ele repetiu na altitude. De fato, vai entender. Acho que ele não vai repetir agora. Talvez essa partida contra o Cruzeiro tenha servido para uma coisa, além do ponto a mais no campeonato, que foi importante. Essa situação de uma linha de 3 híbrida, né? Que o Fux, ora é volante, ora é zagueiro de sobra, na ausência do Aníbal. E acho que a melhor forma de enfrentar a LDU é com linha de 3. Né? É um time que joga muito forte pelos lados. O Palmeiras foi jogar pelo centro lá no Quito, não entendi. E você tem que pensar que o adversário, para fazer a partida perfeita, você também tem que contar com uma noite ruim do adversário. Às vezes acontece. O Mancini, foi você que lembrou ontem, né, Massa, da virada do Santos sobre o Fluminense? Lembro. Lá em 95, o Santos do Giovani, o Fluminense do Renato Portaluppi. Eu acho que é erro prévio, porque o Fluminense, depois do 4-1 na primeira partida, em vez de treinar, foi fazer churrasco, a galera foi pro porcão, aquela época que era, né, ninguém treina. Eu apareci no dia seguinte para cobrir o treino do Fluminense, o Joel Santana estava de... hoje eu não vou treinar, só vai ficar os caras ali, os titulares não vieram. Então teve um... Não, a LDU, aí que tá. A LDU, o Racing, a gente tem que tentar... Não é isso. Você tem que tentar se colocar do outro lado de vez em quando. Para esses caras é uma oportunidade única na vida. Cara. Isso o Palmeiras pode estar na final da Libertadores no ano que vem de novo. O Palmeiras esteve e tal. A LDU é agora ou nunca, o Racing é agora ou nunca. A gente não tem essa... A gente acha que para os caras é a vida.
A LDU foi campeão da Libertadores uma vez, tem uma chance. Pensa bem no que os caras fizeram até agora. Os caras, o Mancini falou, foram primeiro no grupo do Flamengo, eliminaram o campeão, o Botafogo, perdendo na primeira partida, ganhando 2-0, meteram 2 vitórias no São Paulo e ganharam 3-0 o primeiro jogo da semifinal. Para eles é agora ou nunca, assim como é pro Racing. Então, é necessário que o Palmeiras jogue o seu máximo e a LDU tenha lapsos. Não vai ser lapso de motivação, nem de conexão, nem de... Exato. Lapsos, pode ter um jogador expulso, pode ter uma falha, mas não vai ser por desleixo, como foi com o Fluminense contra o Santos, nessa lembrança, Pra mim, que a LDU vai tomar uma remontada, entendeu? Para mim, teve menosprezo e desleixo do Palmeiras no Na ida. A LDU teve? Aí, Eu ia perguntar isso pra você. Sabe por que teve? Teve. Porque o Abel falou. O Abel falou na coletiva e pouca gente percebeu. Quando ele vem na coletiva e fala, eu avisei os meus jogadores na pré-eleição, foi passado para todos eles. Ele deixou claro ali de que, se vocês não jogarem com o máximo de concentração, foco, pegada, tal, e para ele ter externado isso, é porque ele estava com a tampa aqui e ele avisou os caras. Ele fala na coletiva, é só pegar a coletiva dele depois do jogo. Eu avisei os meus jogadores. A LDU tinha feito muita coisa nesse campeonato. A LDU tinha vencido o Flamengo. O que o Arnaldo falou, ele falou isso na coletiva, que avisou os jogadores dele. Então, realmente, eu tô nessa com o Arnaldo também, para mim. Não basta o Palmeiras jogar muita bola. A LDU vai ter que colaborar. Você não remonta um 0-3 jogando só bem, fazendo as suas coisas todas certas. Ou o outro te ajuda, nesse nível de semifinal, é diferente. Palmeiras e Água Santa. É muito diferente. Você é muito melhor que o Água Santa. Então, não precisa o outro fazer muita coisa. Você, se fizer um jogo concentrado e bom, você resolve. Aquela vez o Palmeiras e São Paulo, não foi o Palmeiras só que jogou bem. O São Paulo também faz um monte de coisa errada. O São Paulo também erra muito para tomar aquele 4-0. Lembra? Na escalação, no foco e muita coisa. Senão não teria tomado a virada também. Nesse nível, que é tão parelho, você pode até ser melhor. O Palmeiras é melhor do que a LDU. Mas não para um 0-4. Nem, no mínimo, um 0-3. Então, o LDU vai ter que colaborar. A gente ainda só tem essa discussão, e eu vou repetir isso, porque é o Palmeiras. E aí eu brinquei da ficha 8 fichas para a LDU e 2 para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um trabalho de 5 anos, consolidado, já com várias viradas. O Palmeiras é o time que, quando tá faltando 14 minutos para acabar, tá 1-0 no Engenhão, no Newton Santos, perdão, e 2-0 aqui. Tá 3-0. Faltava 15 minutos, teve jogo. O Palmeiras estava vivo. Acaba com 3-3, porque foi 2-2, certo? E aí o Gustavo Gomes faz o gol ainda no acréscimo, é que a bola bate na mão dele. Ou seja, faltando 15 minutos numa condição normal, você tá perdendo os 2 jogos. Foi 2-1 no Engenhão, tá? Só pra... 2-1. Foi 2-1 pro E aí tava 2-0 aqui. Isso. Chegou ao 2-2. Chegou a 2-2 e quase o 3-2. Faltando 15 minutos. Esse time tava vivo. Então, um time que tá vivo, com 2-1 lá e 2-0 aqui, e tá vivo o jogo, é porque o 3-0 também é possível. Então, é esse time que a gente tá falando. Qualquer outro time brasileiro pode esquecer. O Flamengo eu teria dado uma moedinha, porque o time é muito bom, tem muito jogador técnico, às vezes acerta uma partida mágica ali, pode acontecer. O restante dos times do Brasil não teria chance nenhuma com 0-3 com a LDU. Isso eu também não tenho a menor dúvida. É um jogo para ter paciência do torcedor, que eu não sei se vai ter, mas é para ter paciência. 90 minutos são 90, não tem que resolver em 10. São 90. Não dá para pilhar jogador. Jogador também não pode entrar naquela de querer, eu sou o fortão aqui, eu vou chegar junto, A gente viu o que o Aníbal fez no derby. Ele jogou o Palmeiras pra lata do lixo com aquela cabeçada que ele deu, quis ser lá o mais machão, o melhor de todos, vou impor aqui, tomo dentro de casa, agora... E foi lá e jogou todo o vinagre e o Palmeiras
depois toma um 2-0 e acabou. Porque o que ele fez, ele acabou e ele sabe disso, pediu desculpa, enfim. Ele é muito parte daquilo ali. Não dá pra cometer esse erro de novo. Não ele, qualquer um. Perder a cabeça, fazer bobagem e tudo mais. Então, realmente, assim, ainda tem chance. Se eu for apostar a ficha, eu tô dando 8-2, porque realmente é muito Mas mais... percebe que vocês falam das chances, né? E ela não está dentro da racionalidade. Ela está... Quase no lúdico ali. É, ela está no que o Palmeiras já fez, nas viradas que teve. Virada e mata-mata não aconteceram. É no jogo. Você Nem tá nacional, no nem jogo, internacional. Você Isso. está jogando o jogo, toma 1-0, vira 2-1, toma... Isso. O que aconteceu lá em 23 foi um negócio inacreditável, né? Tava 2-0, teve pênalti pro Botafogo. O Botafogo perdeu o pênalti e o Palmeiras virou. Então, tava 3-0, não é isso? Acho que tava 3-1, foi 4-3. Tava 3-1 na hora do pênalti, não é isso? Era pra fazer 4-1. 4-1. Isso. E tomou o 4-3. Tomou 4-3. Beleza. Agora, isso não aconteceu contra o Boca, que era uma semifinal de campeonato de Libertadores, porque é diferente. É diferente virar um jogo de campeonato paulista, de campeonato brasileiro, sabe? Então, o que o Palmeiras fez quinta-feira passada, para mim, não desce, é inadmissível. A gente vai colocar os gols. É inadmissível. Vocês vão ver, parece um time de casado contra solteiro, cara. Agora, e aí, fala. só para concluir esse aspecto lúdico, né? Óbvio que pode acontecer. Óbvio que você chuta a primeira bola no gol, desvia e entra gol, 1-0, 7 minutos do primeiro tempo. Você muda a concepção do jogo, né? Você pode até ter um pouco mais de calma para não se expor tanto, mas a tendência é você se expor cada vez mais, o tempo passa rápido, o árbitro vai parar o jogo o tempo todo, a LDU vai fazer o que qualquer clube deveria fazer, que é parar o jogo o tempo todo, o goleiro vai cair o tempo todo, o zagueiro vai chutar a bola longe. Cara, isso que acontece em jogo de Copa, em jogo de mata-mata. Porque você deu um motivo. É óbvio, entendeu? Aí você se colocou nesse buraco, entendeu? Então, assim, falar em magia agora, Bel, a gente entende que você é um comandante e tal, mas a magia tinha que ter entrado em campo no primeiro jogo. Aqui, Entendeu? Desculpa, pode falar. A forma soberba, inerte que o Palmeiras entrou para jogar com a LDU é inadmissível. Para mim ao invés de ficar mais calmo quando passo mais... Calmo não. Assim, entende? Eu fico mais indignado. É isso, porque é inacreditável o que eu vi. Eu estou aqui dando uma de advogado do lado, sou o único que acredita de fato que o Palmeiras... Depois a gente vai dar as fichas e eu vou falar as minhas. Mas o Ale Fernandes, ele manda aqui. Será que virar o jogo contra a LDU será mais difícil do que a virada contra o São Paulo? Tava 3-1, mas era clássico. E o São Paulo é maior que a LDU. Eu sei que é lúdico. Não, São Paulo... Essa virada é mais fácil? É mais difícil? Mais difícil. Mas por quê? Primeiro que a diferença, certo? 3-1 e 3-0. Tem uma diferença. Um gol importante nisso aí. Pois que o São Paulo foi muito mal preparado para o jogo da volta. E acho que as escolhas do Rogério ali foram péssimas. E aí o Palmeiras fez o gol no início, a partida deu tudo certo. Aquela partida, o adversário foi muito mal. Não serviu de lição pro Abel o que o São Paulo passou lá? Colocar um jogador doente, tomou o gol nas costas do lado dele. Aí o outro vai sair jogando lá, toma o segundo gol na hora em que o São Paulo com a LDU agora, não é no ano passado. O Ale Fernandes aqui era sobre o 4-0. Não, é outro time, o Palmeiras também. O time estava num momento realmente mágico, né? É outro momento do futebol. Então, assim, fica ainda mais incompreensível quando você tem toda a estrutura possível, né? Vocês vivem dizendo, são os dois poderosos, Flamengo e Palmeiras, e de fato... Chega lá 48 horas antes, treina, não sei o quê, velocidade da bola, o goleiro que vai estrear, não sei o quê, não sei o quê. Gás hélio. E o cara não corre, pô, pra marcar, escala o Veiga pra marcar o... Não dá, Vessa, não ri não, Vessa. É inacreditável, velho. Primeiro gol, entendeu? O Kelvin lá, ele parece que... Pô, ele sai primeiro que o cara e chega depois. Entendeu? Aconteça o que acontecer... Então, por que você acha que isso é massa aí vocês? O Arnaldo não acha. Mas que o Abel pode
incorrer no mesmíssimo erro. Não, Eu quero dizer assim, não. de escalar o mesmo não, time. não. Ele já fez A essa questão não burrada. é essa. A questão... Ele já normalmente caiu no aprende. Como é que é? Fast learning. Não Então- é. Então, o inexplicável... Não adianta. aprende. Ele não colocou o Veiga contra o Ali e deu errado? Foi esse ano no Mundial, não foi no Mundial de 2013. E agora ele repete para questão- marcar o cara da LDU pelo lado Exato. esquerdo. A questão que o Vessone falou, não adianta ele apenas vir na coletiva e falar eu avisei os jogadores. Não, Ele foi muito mal na a estratégia. responsa é dele, cara. A Olha escalação os dele. gols aí, Massa, que você tinha Ah, pedido. Aí. Aí. Mas fala aí, Tira- Marco. Não, Tironi, assim, ele não só Olha lá. não pensou... Ele toca na bola e chega depois. Não só não pensou no que a LDU fez com o São Paulo em Quito, como ele não pensou no que o time dele fez contra o São Paulo no Morumbi com Só um basicamente minutinho, a Arnaldo. mesma escalação. Você viu o Veiga lá? Camisa 32? Chegando? Ele chegou, a bola já tinha batido na rede e voltado. Então, foi a mesma coisa que o Enzo Dias fez com o Veiga e era Giai, não era Kelvin, o Giai ainda marca melhor que o Kelvin no primeiro tempo do jogo no Morumbi. E uma coisa é certa, não deu certo na quinta, seja qual for a circunstância. Pode estar 2-0, perdeu 2 pênaltis, a eliminação é no primeiro jogo. Não me venham falar, aconteça o que acontecer, algum problema com a arbitragem, erro do gol sem goleiro, vacilou. Eu nem sei o que vai acontecer na quinta. Para mim, a culpa vai ser desse jogo. Palmeiras vai ser eliminado, caso aconteça, pelo primeiro, não por nada que acontecer no segundo. Porque você levar o 0-3 para sua casa é pedir para ser eliminado e ponto. Ponto. Então, realmente é uma daquelas noites que é difícil explicar mesmo, né? Se é um time bagunçado, que começou Não, agora... mas é um time bagunçado, olha aí. eu digo assim... Olha aí. Olha o Veiga padrão- chegando, ó. O se o Veiga padrão chegou ser um perto time do árbitro. bagunçado, não é o Isso. caso. Se o padrão fosse sim. esse, tá começando um trabalho, o técnico é novo, não conhece os jogadores. Você teve uma noite como essa, você fala, cara, eu tenho algumas explicações aqui. Um trabalho de 5 anos, com os mesmos jogadores já há alguns meses juntos, um time que vinha de 100% fora de casa na Libertadores. Não tô falando da história, tô falando dessa. Eram todos vitórias fora de casa, todas. As 3 mais oitavas mais quartas com 100% fora, para um 0-3. Então foge muito do padrão. Muito, né? mas do que muito, do que é o muito, Palmeiras na Libertadores. Sei lá, 80%, 90% de aproveitamento. E o segundo gol, que sai num pênalti. O que os analistas de desempenho do Palmeiras fizeram este ano inteiro? O que tem? Porque o cara bate um escanteio pra fora. Não. Você tem que ter alguém ali, gente. Cara, no Ah, rebote, tá. né? É um lance Pra meio bater bobo sem até, pulo, né? na- Pra bater na sem meia pulinho, lua. bonitinho ali. Sabe, lembra do torneio início? Sim. Que tinha em São Faz Paulo? sentido, Era muito legal, né? Via várias torcidas e tal, e valia gol de escanteio. Tomar um gol desse no torneio início, eu entendo. Agora, um time que tem todo o trabalho que é feito, né? E tenho certeza que os analistas trabalharam. Então, eu queria entender o que o carequinha lá, o Castanheira, que é o cara da bola parada, o que foi que você fez esses 15, 20 dias? Entendeu? Não dá para posicionar que fosse o Vitor Roque na entrada da área, porque o Vitor Roque não tem estatura para ir brigar com o zagueiro, certo? Então, assim, a quinta-feira aconteceu a magia, Harry Potter, Mr. M, vem algum lá, faz a coisa acontecer, o Palmeiras se classifica. Beleza, mas, cara, isso aí é uma coisa ridícula, cara. Então, mas ó, Isso é ridículo, não tem nada a ver com a LDU. vou dar outra Tá? de advogado do diabo. A gente falou aqui. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado, né? A gente viu aqui o Band Esporte falando, principalmente o Massini falando. O Massini falou uma grande parte do programa aí. Bom, o Palmeiras vai ter que escalar uma montanha monumental, né? Agora nesse jogo, né? 3-0 é um placar extremamente complicado de se reverter, porém é reversível. Temos mais 90 minutos para tentar fazer isso. E acredito que sim, há sim possibilidade, a possibilidade é sim grande, desde que desde que os jogadores entrem lá com sangue no olho, falando como se fosse o último jogo da vida deles, fazendo o que eles nunca fizeram antes, né? O Abel nunca conseguiu reverter o mata-mata nesse nível.
nem de Copa do Brasil e nem de Libertadores na história dele no Palmeiras. Então vai ser algo que ele vai fazer pela primeira vez se ele conseguir. Lembrando que é um jogo extremamente difícil contra uma LDU que provavelmente vai vir para cá para se trancar completamente, porque eles já estão deitando no resultado. Então a gente vai ter que lutar contra um bloco fechado os 90 minutos. Então, o que dificulta o jogo, né? Mas eles vão deixar a gente jogar, claramente, porém é um jogo ainda assim muito complicado. Bom, o Palmeiras tem tudo para fazer isso, desde que escale um time muito agressivo, um time muito forte e que possa combater nos 90 minutos. Não adianta você escalar Rafael Veiga. Tá morto, tá cansado, já era, já foi. O Rafael Veiga Prime já acabou, não existe mais. Não faz, não faz sentido escalar o Rafael Veiga numa altitude, não faz sentido. E agora aqui embaixo também você não deve escalar ele. Escale o Aníbal junto com o Fux e o Andreas, faça uma linha bem defensiva e o resto bem ofensivo, né? Com o Felipe Anderson, Andreas, Vitor Roque e Flaco Lopes ali numa linha de 3 ou 2 4 ou no 4-4-2, né? Que é onde já vem fazendo. Mas é extremamente importante que tenhamos um jogo muito agressivo, muito forte, com sangue no olho para poder vencer essa partida que são os 90 minutos mais importantes até agora que eles vão disputar. Então, sem mais delongas, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, quem ficou até o final. Bom, muito obrigado pela contribuição, né? Tamo junto.